caminhar sentindo-se só, ser acertado pelo medo entre os risos, pelos contrapesos em momentos onde se pensa estar em equilíbrio. Também seria coerente dizer caminhar sentindo-se muito, ser acertado pelo riso entre os medos, pelo equilíbrio quando os momentos são de pêndulo entre contrapesos. Talvez o preço seja se notar na própria instabilidade, não deixar que isso te defina por completo. Se observar do avesso sem complexo em se revirar, até que se integrar seja visto como transcender. E todo esse negócio de integridade comece a ficar divertido. Enfrentar a si mesmo é o caminho para tornar-se inteiro. Eu já citei Jung aqui em outros vídeos. Gosto de ressaltar o quão importante é a gente enfrentar nós mesmos, as nossas sombras e as nossas fragmentações. Eu acho que uma vez que a gente acha que a gente é incorruptível naturalmente, a gente já cai num erro absurdo de uma falsa pretensão assim que alimenta um ego sem precedentes, né? Pô, a gente achar que a gente é infalível é muito complicado. E tem gente que acha isso, mas para que a gente não caia nesse erro e que a gente ajude essas pessoas também, é necessário entender que o caminho para a integridade é se saber quebrado, se saber faltando, se saber como gente que está no mundo e que tem várias potências dentro de si que puxam pro lado ruim, pro lado bom, pro lado da beleza, pro lado da feiura, pro lado da dúvida, pro lado da alegria, pro lado da tristeza. Entender que a gente é cheio de emoção e também de sentimentos. Nós somos uma tela que vai sendo pintada, que está em andamento. De alguma forma, enfrentar nossas sombras vai nos ajudar a ver a vida com uma proporção mais da hora, assim. A gente consegue encontrar caminhos para a integridade mesmo. Integridade como ser inteiro. E para ser inteiro, ou pelo menos buscar ser inteiro, a gente precisa se saber quebrado. Tem um livro bem legal do Anselm Grun, que é um monge, que ele vai dizer sobre o ser fragmentado, né? Que é como a gente é. E que para a gente ir para caminhos de cisão, de integração, a gente precisa passar pelos caminhos fragmentados. E esses caminhos fragmentados são tantos, assim, desde a nossa história, nosso contexto social, nosso contexto familiar, nosso código genético, né, nossa biologia, e a gente buscar se autoconhecer, buscar se perceber de outras formas, vai nos ajudar nesse caminho de integração. E é muito interessante a parada de você olhar também o nosso potencial para fazer merda, o nosso potencial para ser ruim, o nosso potencial para ser tão corrupto quanto aqueles que a gente mais julga corruptos. E como perceber esses potenciais não nos coloca num lugar de superioridade, mas num lugar de igualdade, assim, sabe? E a gente consegue olhar para essas pessoas com mais misericórdia e também ser mais contra, no sentido positivo, esses erros, essas corruptibilidades que também tem na gente, mas que a gente, de alguma forma, busca não ir a favor delas, né? E eu acho que esse é um caminho bom para a integração, para a integridade, para que a gente se perceba um pouco mais fiel àquilo que a gente encontra como valor e princípio íntimo, né? Seja eles princípios sólidos ou princípios em formação, valores que estão sendo questionados ou valores que já tem no nosso coração. Mas eu acredito que se questionar é um caminho também. Se questionar é um caminho muito bom. Então eu vejo que o caminho da integridade é esse. É perceber que a gente está nesse balanço da vida. Uma hora a gente está se sentindo só, uma hora a gente está se sentindo muito, outra hora a gente está se sentindo confuso, outra hora a gente está se sentindo tranquilo, outra hora a gente está com medo e de repente num dia que a gente está com medo a gente escuta uma piada e dá uma risada, e no outro dia que a gente está rindo muito a gente vê uma notícia ou vem alguma sensação que nos quebra de repente, e isso nos ajuda. A integridade, o caminho da integridade é esse caminho de humildade, né? De se saber humano mesmo. E eu acredito que isso nos ajude, sabe? Porque daí quando vem aquela proposta indecente da vida, ou aquele momento, a gente consegue ter o pé bem firmado no chão pra caminhar fiel àquilo que a gente acredita que é bem, que é verdade, que é belo.
E isso tudo porque a gente consegue encarar e enxergar em nós as nossas feiuras, aquilo que é falta, aquilo que é podre. E, e continuar caminhando, sabendo que a gente é esse emaranhado aí, mas em busca da luz e da luz que nos melhora e nos melhore.